A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Estamos começando agora mais uma aula do tema História dos Avivamentos. E hoje nós vamos falar especificamente acerca da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Na aula passada nós falamos sobre o significado da festa de Pentecostes e como ela era celebrada pelo povo judeu. Hoje nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Joel do capítulo 2. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Primeiramente, eu gostaria de trazer algumas definições. No dia da descida do Espírito Santo, se inaugura no tempo e no espaço a Igreja de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, nós podemos dizer que já havia algo semelhante à Igreja. No Antigo Testamento, nós temos o Carral, que pode ser traduzido como Assembleia. No Salmo 22, nós temos essa referência. No Antigo Testamento, então, o povo de judeus se reunia em festas solenes, em celebrações solenes, como se fosse um protótipo daquilo que seria a Igreja de Cristo Jesus. No Novo Testamento, a palavra igreja, ela é uma interpretação, é uma tradução da palavra eclésia, que quer dizer assembleia. Efésios capítulo 2, versículo 14, fala acerca da igreja. Nós começamos a falar sobre igreja porque foi justamente no dia da descida do Espírito Santo que a gente tem, então, o surgimento da igreja, como eu disse, no tempo e no espaço. A igreja sempre existiu na eternidade, no coração de Deus. Também era propósito de Deus que a igreja viesse a surgir através da nação de Israel. O Senhor Jesus Cristo, já com o grupo apostólico, já falava e já mencionava acerca da igreja. Mas foi justamente na descida do Espírito Santo que ela surge. E surge de uma forma sobrenatural. Nós temos em Atos, no capítulo 2, sinais inequívocos do Espírito Santo. Nós podemos dizer que estavam ali reunidos no mesmo lugar, os apóstolos, os discípulos, e eles tiveram 3 sinais que foram sinais para que a gente pudesse ter certeza de que aquilo que estava acontecendo era o surgimento de um novo tempo, o tempo do Espírito Santo. Primeiro eles ouviram um sinal, eles tiveram um sinal audível. Eles ouviram um ruído como de um vento. E aqui nós temos uma particularidade. Há uma espécie de trocadilho santo com a palavra vento, espírito. Eles estavam reunidos e de repente ouviram um ruído. Não era um vento, era o ruído como de um vento. E esse ruído despertou, evidentemente, na mente dos que estavam lá, uma indagação. Olha, é um vento. Mas outro disse, não é um vento apenas, é o espírito. A palavra vento e espírito, eles são traduzidos, são traduções de pneuma. Pneuma quer dizer tanto vento como espírito. Então disseram um para o outro, veja, é o pneuma vento, e outro já logo percebendo de que não havia, na verdade, vento, apenas um ruído, já começou a perceber que não se tratava de um vento comum, era o próprio Espírito. Também houve um sinal visível, línguas de fogo repartidas. Essas línguas de fogo repartidas é como se fossem fachos, é como se fossem fogo, né, repartido na cabeça de cada um daqueles que estavam ali presentes. Essas línguas de fogo repartidas mostravam um dos símbolos do Espírito Santo, que é o fogo. O fogo purifica, o fogo demonstra poder, o fogo consome. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, e por isso fachos de fogo, línguas de fogo repartidas foram distribuídas a cada um. E o terceiro sinal foi o sinal da fala, a glossolalia, isso é,
outras línguas, línguas estranhas. Eles começaram a falar entre si em outras línguas. Então esses 3 sinais mostravam que aquilo que estava acontecendo não era algo normal, mas sim uma ação sobrenatural de Deus. Quando os apóstolos e os discípulos foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo derramou sobre eles, havia na terra de Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, vários tipos de pessoas. Havia os judeus da terra, que eram judeus da Palestina, moradores de Jerusalém e de outras cercanias da Palestina, como por exemplo Galiléia. Havia também os judeus helenistas, que eram judeus que haviam surgido do tempo da dispersão, do tempo da diáspora, desde a época do ano 587 a.C., na invasão babilônica, quando os babilônicos levaram judeus cativos para a Babilônia. De lá os judeus se espalharam para outras nações, para outros povos, e foram formando suas comunidades. Quando havia a festa do Pentecostes, esses judeus de várias regiões, como diz o texto, judeus de Roma, judeus que falavam arábio, judeus que eram de Cirene, da Panfilha, judeus de várias regiões, estavam ali presentes. Eram conhecidos como judeus helenistas, ou judeus gregos, ou apenas gregos, mas na verdade eram judeus. E o terceiro grupo era o grupo dos prosélitos. Os prosélitos são os gentios convertidos ao judaísmo. Então muitos se convertiam ao judaísmo, se circuncidavam e passavam a ser seguidores do Deus de Israel. Esses 3 tipos de pessoas estavam por ocasião da festa. E quando houve a descida do Espírito Santo e os discípulos de Cristo começaram a sair e começaram a falar as maravilhas de Deus em outras línguas, aconteceu então um grande alvoroço. Até alguns acreditavam que eles estavam cheios de mosto, isso é, eles estavam cheios de vinho, estavam bêbados. E depois Pedro, evidentemente, ele toma a palavra e diz que eles não estavam embriagados, mas o que tinha acontecido com eles é que o Espírito Santo havia descido. Qual é a natureza das línguas? Existem 2 teses acerca de o que eram essas línguas estranhas. Alguns acreditavam que era apenas um milagre da fala. Os discípulos falavam nas línguas dos povos reunidos em Jerusalém. As línguas, então, seriam, na verdade, línguas estrangeiras. Então, por exemplo, um apóstolo, um discípulo falava em árabe, o outro falava em latim, o outro falava em grego e o outro falava em outros idiomas das nações que estavam ali representadas. Essa tese, que houve um milagre da fala, e essa língua era uma língua estrangeira, é a tese mais comum entre as igrejas tradicionais. Nós poderíamos fazer um diagrama mostrando mais ou menos como seria isso. Por exemplo, nesta figura vermelha, digamos que nós temos um apóstolo, que é o apóstolo Pedro. E o Pedro está se comunicando com outras pessoas, por exemplo, em latim. Eram romanos, e Pedro estaria então falando em latim. Outro diagrama, outra figura em azul, azul escuro, poderia ser um outro apóstolo, digamos João, que começou a falar em outras línguas, começou a falar em árabe. E aí um outro agrupamento de judeus que eram da Arábia começaram a ouvir então as maravilhas de Deus. E assim, sucessivamente, cada apóstolo, cada cristão, então ficou falando acerca das maravilhas de Deus, isso é, do Evangelho de Cristo, da obra de Cristo, para grupos de pessoas em separado. A outra tese é de que o milagre teria sido não só o milagre da fala, mas também da audição. Os discípulos falavam numa língua desconhecida
que era traduzida simultaneamente pelo Espírito aos ouvidos dos diferentes povos. Como é que nós poderíamos explicar então esse milagre da fala? Segundo essa tese, o que os discípulos estavam falando era o que nós conhecemos hoje como língua estranha, uma língua que não é falada, que não tem um dicionário, mas é uma língua que é uma língua de natureza espiritual, é um dom que Deus concede. Aí haveria harmonização com as línguas de 1 Coríntios 12, 13 e 14, que fala justamente que quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, por ser uma língua de natureza espiritual. Em 1 Coríntios 13, poderia ser a língua conhecida como língua dos anjos, isso é, uma língua espiritual. Então, nessa tese, que é uma tese comum aos pentecostais, aconteceria então o seguinte: nós temos, por exemplo, o apóstolo Pedro aqui em azul. Ele está falando em línguas estranhas, que não são conhecidas, evidentemente, por se tratarem de línguas espirituais. Mas o Espírito Santo vai traduzindo para cada povo, para cada homem, segundo a sua vontade, as maravilhas de Deus. Então isso teria acontecido com o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João e os 120 que estavam ali. Esse diagrama 2 é interessante porque eles falando em línguas e os outros ouvindo as maravilhas de Deus em suas próprias línguas, traria uma certa harmonia, porque não necessitaria agrupar as pessoas por grupos linguísticos. Qualquer discípulo que falasse em línguas, o Espírito Santo traduziria para qualquer ouvinte de outra nação. Qual seria, então, a tese correta? Não sabemos. Não há possibilidade de saber exatamente como foi o fenômeno. Nós estamos apenas mostrando essas duas teses que certamente cada denominação, cada grupo vai defender uma ou outra. Existe uma relação muito interessante nesse momento com o capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 11 de Gênesis, por causa do pecado, Deus separa as nações através da confusão dos idiomas. Então, a gente percebe que lá, no capítulo 11 de Gênesis, havia o desejo de construir uma torre que fosse torre alta o bastante para se alcançar a Deus. E era um projeto maligno, era um projeto idólatra, havia apenas uma língua sobre a terra e todos estavam ali imbuídos desse mesmo desejo. E Deus, ele separou as línguas e até aquele episódio foi conhecido como Babel. A palavra Babel quer dizer confusão. Seria o momento em que Deus separou a humanidade por troncos linguísticos. E o que acontece em Pentecostes é justamente uma reversão de Babel. No Pentecostes, Deus une as nações através de uma outra língua, a língua ou a linguagem do Espírito Santo. Temos então o fenômeno da Babel revertida. Isso mostrando que qualquer tentativa humana de centralização, de unificação, tende à idolatria, tende ao afastamento a Deus. Mas, no entanto, somente o homem pode ser unido em torno do Espírito Santo, em torno da linguagem que lhe é própria. E assim nós vemos acontecer no dia de Pentecostes. Quais foram as consequências do derramamento do Espírito Santo? Tivemos um grande número de conversões. Diz a palavra, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar.
Então, um grande número de pessoas começaram a se converter. Apenas na pregação de Pedro, 3.000 almas. Depois, mais 5.000 pessoas. E a igreja foi crescendo exponencialmente. É o que acontece hoje também. Quando falamos em avivamento, uma das características do avivamento é o crescimento da igreja. As igrejas ficam lotadas de pessoas buscando a salvação do nosso Deus. E como diz Hernandes Dias Lopes, em épocas em que não há avivamento, a igreja vai atrás do pecador, buscando, tentando evangelizá-lo. Em épocas de avivamento, o pecador corre à igreja, buscando a graça e o perdão de Deus. Era o que acontecia na igreja primitiva. Todos os dias, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Outra consequência do derramamento do Espírito Santo, que ocorre também em períodos de avivamento. Vida devocional intensa, com oração constante, comunhão e observação das Escrituras Sagradas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja se torna muito mais ativa, os membros se tornam muito mais comprometidos, buscam a Deus numa vida devocional muito mais intensa do que antes. Buscam a Deus através da oração, através do partir do pão, da comunhão. Isso é uma tônica em períodos de avivamento. Em períodos de avivamento, a igreja ela fica concorrida porque há prazer e há desejo de se reunir em torno da mesa em Cristo Jesus. Outra consequência do derramamento do Espírito Santo, que se vê também em tempos de avivamento, é o temor associado à presença de Deus manifestada através de sinais e maravilhas. Atos 2,43 diz que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma igreja avivada é uma igreja de uma atuação muito mais intensa de milagres. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós, como cristãos, não seguimos os sinais, não vamos atrás de sinais, mas os sinais acompanham aqueles que creem. Em épocas de avivamento, como existe uma ação poderosa de Deus na vida dos indivíduos, na vida dos crentes, há um desejo muito grande de busca a Deus e uma fé muito mais intensa, é natural que aconteça muitos milagres. Um outro aspecto também, uma outra consequência do derramamento é o despojamento de bens e propriedades em função da necessidade da igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 2, 44 e 45. Em épocas de avivamento, o Deus não passa a ser mais o dinheiro, como é nos nossos dias. Muitos têm a Mamon como o seu Deus, e muitos cristãos também buscam a Deus para ter bens materiais. Buscam as mãos de Deus ao invés de buscar a face de Deus. E por conta disso a igreja se torna uma igreja muito consumista, materialista. Em épocas de avivamento não acontece isso, muito pelo contrário. Os crentes, movidos pelo Espírito Santo, têm prazer em doar, conceder os seus bens para a obra missionária, para que a igreja possa crescer. Existe uma relação muito íntima entre avivamento e missões. Não se sabe ao certo, se missões produzem avivamento ou se o avivamento é que produz missões. Mas o certo é que avivamento e missões andam juntos. Quando existe um avivamento, a igreja sai das quatro paredes e busca evangelizar outras nações também. E outra consequência é a participação intensa no serviço comunitário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então a igreja passa a ter muito mais comunhão fora das quatro paredes do templo. Essa adoração, esse louvor, vaza o templo e chega nas casas. E aí é nas casas é que acontece o serviço mais intenso, o serviço comunitário. É o que nós podemos perceber, que foram nas casas que surgiram depois as outras igrejas, as igrejas nas outras cidades. E assim a igreja de Cristo foi crescendo e crescendo e alcançando todo o Império Romano. E é assim também que acontece. A igreja não fica apenas nas quatro paredes, mas surgem trabalhos de serviço aos cristãos e aos pecadores também, aos não cristãos. Agora, é importante dizer algo. Possivelmente houve um erro escatológico na igreja primitiva, porque eles, de uma forma evidentemente muito louvável, eles começaram a doar todos os seus bens à igreja. Isso foi espontâneo, foi voluntário, não foi fruto de coerção ou coação, ninguém estava obrigando aos crentes a fazerem isso. Mas certamente havia no coração desses discípulos a ideia de que Jesus Cristo voltaria rapidamente. Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, os anjos disseram àqueles que estavam olhando: varões galileus, por que estão olhando, para o alto extasiados? Da mesma forma que vocês viram a Jesus Cristo, o Senhor, subir, ele descerá dos céus. Essa fala dos anjos não foi uma fala que deu um tempo determinado ou estabeleceu uma agenda da volta de Cristo Jesus. Jesus Cristo voltaria da mesma forma que eles viram subir, mas isso não quer dizer que seriam eles, no tempo deles, que Jesus Cristo voltaria. Então isso trouxe certamente alguma dificuldade interpretativa, e isso explica por que os cristãos começaram a doar os seus bens e começaram a ter uma vida de tudo em comum. É importante dizer que depois os cristãos foram dispersos com as perseguições, primeiro com Estevão, depois com os apóstolos, e aí todos foram dispersos. Mas um dado é importante dizer também: o erro foi providencial, pois no ano 70 depois de Cristo houve a destruição de Jerusalém, e quem tinha algum bem o perdeu por causa da destruição promovida pelo Império Romano. Então, santo erro escatológico que eles tiveram. Nós encerramos aqui a nossa aula, mostramos acerca de como aconteceu o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, que diz: naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, como isso aconteceu no dia de Pentecostes e quais são as consequências, e também como essas consequências também são semelhantes ao que acontece posteriormente em tempos de avivamento. Na próxima aula nós continuaremos a falar sobre alguns movimentos dissidentes na Idade Média, mostrando que houve reações, e algumas reações contra a apatia da igreja medieval e o afastamento da igreja medieval na Idade Média. Até lá.